Uma palavra simples, subserviência ao Senhor. Servo Jessé. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo um mistério muito profundo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, capítulo 5, versículo 4, 5 e 6. Dizem assim: porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. 25 de fevereiro de 2026. Grande Deus, graças te dou por esse momento. Te apresento cada pessoa que me ouve, a família de todos. Esta é a nossa missão, a minha família. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu estou dando para a mensagem do dia este tema falando sobre um mistério muito profundo. Desde que eu estive, ainda estamos, eu e minha família, passando por um momento de luto, Deus tem me dado pelo seu Espírito, por misericórdia, assuntos relacionados à questão da morte, depois da morte, a esperança da vida eterna com Jesus. E hoje eu quero falar exatamente sobre a ressurreição, um mistério muito profundo. Você que está aí acompanhando pode ver o layout do nosso tema de hoje. Um exemplo de pessoas que morreram e que nós conseguimos visualizar como se fossem as almas dessas pessoas, se despedindo do corpo, sendo desacoplado. É só uma ilustração para mostrar mais ou menos como realmente acontece depois que esse corpo padece. Paulo fala sobre esse mistério quando nesse texto que eu li base aqui, ele fala do nosso corpo que está gemendo por causa do peso. Nosso corpo, essa matéria é pesada porque adoece, é pesada porque somos perseguidos, tentados para pecar, para ficar distantes de Deus. Nesse corpo, nesse tabernáculo terreno, a gente geme porque sentimos medo de tudo. Medo até de viver, medo de morrer. Aí ele diz, nós estamos gemendo, estamos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, ou seja, queremos logo sair desse corpo mortal e ganhar um corpo incorruptível, a vida eterna. E ele mesmo diz no versículo 5 que foi Deus quem preparou isso para a gente e deu para nós o penhor, a garantia do Espírito Santo. Aí ele fala, pelo que estamos sempre de bom ânimo, ou seja, alegres, animados. Isto é para todos que estão vivendo, assim como eu e minha família, um momento enlutado, que perdeu seus entes queridos. Fique alegre, porque nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que enquanto nós estamos, Paulo diz aqui, nesse corpo, nesse tabernáculo, nós estamos ausentes do Senhor. Então, quando a gente parte daqui, quando esse corpo volta para o pó, nós já estamos diante do Senhor. Glória a Deus por isso. Na primeira carta dele aos Coríntios, de Paulo, capítulo 15, versículos 51, 52, ele fala que nem todos nós vamos morrer, mas que todos os salvos serão transformados. Ele fala no instante, num abrir, no fechar de olho, ao som da última trombeta. Nem todos morreremos, e em outra versão aqui ele fala nem todos dormiremos, relacionado ao sono da morte,
Porque alguns vão passar estar aqui no processo da grande tribulação, do arrebatamento da igreja. Na primeira carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É a esperança que nós temos, que nós vamos ressuscitar se estivermos naquele momento da nossa morte, com a nossa vida íntegra diante de Deus. Nós vamos ressuscitar primeiro, depois os vivos serão arrebatados. Então é a esperança da nossa vida como cristão que nós temos aqui. Não vamos ter medo da morte, nem ficar também tristes por aqueles que já partiram. Ficamos sim com saudade, mas não tristes, como que sem esperança estivéssemos. O Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele vai viver. A gente precisa ter essa esperança dentro de nós. O livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 12, a gente vê ali no Velho Testamento, no Antigo Testamento, já essa promessa de ressurreição. Então a gente deve se alegrar. Então, concluindo, gente, nesse sentido aqui que eu quero falar hoje, dessa mensagem, desse mistério, né? Dessa coisa que é muito profunda, que a gente não consegue, mensurar o tamanho, a grandeza desse mistério, a gente deve entender que para nós a morte não é o fim. Eu disse aqui numa mensagem, acho que adiante de ontem, que a morte é apenas o começo de uma vida que nunca mais vai ter fim. Os mortos vão ressuscitar. A Bíblia fala, uns vão ressuscitar para o gozo eterno, estar sempre com o Senhor Jesus, outros para desprezo e vergonha eterna. Esses vão ser condenados e vão para o mesmo lugar que, infelizmente, o diabo, como desobediente, ele vai passar a sua eternidade. Os vivos, durante esse processo do advento de Cristo, né, o arrebatamento, os vivos serão transformados e todos que morreram em Cristo vão ressuscitar em corpos gloriosos. Então, tudo isso vai acontecer durante a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, diga-se de passagem, está muito próximo. Que Deus abençoe e guarde vocês, cada um de nós. Espero que vocês estejam gostando do nosso novo layout, do novo estilo, porque fomos orientados pela plataforma YouTube para conduzirmos assim essa nossa missão. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé Gomes. Gessé Gomes, a partir de agora.